Glória a Deus. Bom, vamos entrar no momento da palavra que foi lida essa noite, no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, versículo 27 até o versículo 32. Glória a Deus. Vou dar uma passada em cima aqui rapidinho nos versículos. Lucas capítulo 5, versículo 27. Chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coleteria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? E Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar eu justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Amém? Graças a Deus. Hoje, um dia favorável à palavra de Deus. A cada dia nós podemos aprender um pouquinho mais com o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Essa palavra de hoje, o Senhor fala numa narrativa do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, sobre a vida do evangelista Mateus, o próprio que tem seu livro ali, o Evangelho de São Mateus. Ele é o escriba, o escritor. E o emprego de Mateus, nada mais, nada menos, era como um cobrador de imposto, na coleteria de imposto, ali em Cafarnaum. Então ele ficava ali cobrando impostos, aonde grandes embarcações, vinham com seus produtos, quem sabe suas mercadorias, para vender dentro de Cafarnaum, que era uma cidade fluvial, no porto fluvial. Era uma cidade que tinha seus trânsitos, seu comércio muito fluente naquele lugar, e vinha outros de outros lugares ali desembarcar, e era cobrado o imposto em cima daquilo. E quem estava ali? Mateus, o evangelista Mateus, que antes ainda era somente um conhecedor das promessas de Deus, um conhecedor da palavra, um homem que tinha seus estudos, porque era um escriba, um escritor. E muitas vezes, como foi na vida de Mateus, também pode ser na nossa vida, oportunidades que vêm como um mar de rosa, como uma grande bênção, e pode ser que essa grande bênção ela se transforma num problema, num prejuízo. Mas o mais interessante é que Deus sempre está escolhendo aqueles que Deus conhece seu coração. Tem pessoas que Deus escolhe, ele está na mordomia, tem dinheiro, tem casa, tem benefício na sua vida, tem amigos, é bem recebido na sociedade, e Deus vai lá e conhece o coração dele. Ele busca lá no meio daquele povo, onde ele está, quem sabe na riqueza, no sofrimento, na pobreza, para fazer dele uma bênção. E a bênção que Deus faz na vida do homem e da mulher, ela vem do céu para o homem. Ele não quer saber de pegar todas as bênçãos da terra e dizer: olha, eu vou te dar o ouro, a prata, um carrão, uma casa. Não, Deus primeiro quer fazer com que ele seja um participante da glória dele no céu. Aí as outras coisas vêm e acompanham. Deus não tira dele o privilégio, o estudo, o caráter, a faculdade, não tira a amizade, não tira nada dele. Deus somente quer fazer dele um cidadão do céu. E na vida de Mateus não foi diferente. Ele, como um escriba, um homem estudado, conhecedor, ele teve a oportunidade de trabalhar para o Império Romano. Certamente não ganhava bem, porque era um cobrador de impostos, estava ali na alfândega, todo dia cobrando os impostos, apresentando as notas ao governo, quem sabe a secretaria do governo, para ali ser passado aqueles fundos monetários para dentro do palácio de Roma, onde estava o Império Romano.
E ele tinha tão bom salário, quem sabe tinha uma casa até ajustável, uma casa bem acomodada. Se fosse hoje, seriam móveis de primeira. Se fosse hoje, seria carrão na garagem, piscina na sua casa. Seria coisas boas para o olho do homem e da mulher. Mas o mais interessante é que muitas vezes o homem ou a mulher, ele consegue tudo nessa terra e lhe falta alguma coisa na sua vida. Falta Deus, falta Jesus, falta o Espírito Santo, falta paz no seu lar, falta comunhão com o Espírito Santo, e nisso somente há uma porta, um lugar que nós podemos encontrar, e ela se chama Jesus de Nazaré. E ela se chama Jesus de Nazaré. E Jesus sai naquele dia dentro daquela cidade, já o intuito dele, veja bem, era ganhar almas para ser colocada no reino de Deus, era ganhar discípulos para que eles também fossem ganhadores de almas. E muitas vezes nós estamos perguntando: por que eu estou na mordomia? Eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um professor, eu sou uma professora, eu sou um homem bem sucedido, uma mulher bem sucedida. O que Deus quer comigo? O que Deus quer comigo? Muitas vezes nós não entendemos. Eu estava lá no meu mundo e Deus me chamou, e eu perguntei: o que eu tenho para que Deus possa me chamar? Assim também foi na vida de Mateus. Ele era somente um cobrador de impostos, quem sabe sonegava, quem sabe roubava da população dos judeus, que era a sua própria nação. Mas e a paz do coração do homem? E a certeza que se quando ele morrer, ele herdará a vida eterna? Será que ele tinha isso? Conhecendo, quem sabe, a Torá, conhecendo, os livros da lei? Talvez não, irmão. E muitos por aí conhecem a palavra de Deus, conhecem que somente Jesus é o Salvador, mas ele está apegado nas coisas desse mundo. Sabe, ele quer somente todo domingo churrasquinho, no sábado da festa, aquela cervejinha, aquela bolinha, aquele papo na sociedade, e o dia passa, a noite passa, e ele não tem tempo para Deus. Mas nós precisamos ter tempo para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. Mateus teve a sua oportunidade. Ele estava ali na alfândega, na coleteria ali, quem sabe com a tua roupinha, teu crachá de cobrador de impostos, dizendo: olha, eu trabalho para o Império Romano. Mas no dia que Jesus sai procurando a vida daquele homem, ele não titubeia. Ele não titubeou, sabe por quê? Ele precisava de algo diferente na tua vida, no teu coração. Então Jesus vem, passa sobre ele e só fala uma palavra. Talvez tem pessoas nessa noite, na casa, no lar, eu não sei aonde, mas que estão esperando uma palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é: levante, saia desse comodismo e siga-me. Siga-me para me fazer de ti um pescador, para fazer de ti um ganhador de almas, um homem, uma mulher abençoado na sociedade. Siga-me. Jesus disse: Mateus, siga-me. E a pessoa, quando ele tem uma decisão certa na tua vida, irmão, certa na tua vida, irmão, ele não pensa muitas vezes. Sabe por que Jesus, a vinda do Senhor será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Tem um louvor que fala que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Será muito rápido. Então Jesus veio repentinamente para a vida de Mateus e disse: siga-me. E ele precisava ouvir paz, que nós precisamos, cura, milagre, graça, conforto para o nosso coração, bênçãos espirituais e materiais. Nós podemos encontrar ela e regozijar dela para o resto da vida, mas somente em Jesus de Nazaré. Talvez Mateus acordava naquele dia dizendo: hoje eu tenho que cobrar imposto, mas aquela pessoa, não é certo eu cobrar imposto daqueles homens, tirar o bem daquelas famílias, tirar os filhos, quem sabe tirar os gados das terras, não é certo, mas é o meu trabalho, eu tenho que fazer isso. Então ele tinha angústia, quem sabe, no teu coração, porque é uma pessoa que fraudava muitas vezes nos impostos, como também era Zaqueu, o publicano, quem sabe até amigo, de Mateus. E Mateus naquele dia teve a oportunidade de levantar daquele lugar que ele estava amarrado, que vem proposta para nós que nos segura em lugares que nós não queremos estar. Mas a proposta é boa, meu irmão. A proposta é boa, irmão Adriano. A proposta, ela é grande para os nossos olhos, ela é atraente para os nossos olhos, ela faz bem para o nosso coração, para a nossa carne.
mas muitas vezes não vai fazer bem para a nossa alma, porque a nossa alma quer paz, a nossa alma quer intimidade e conforto com Deus, e Mateus precisava disso. Naquele dia a oportunidade veio para ele: você quer ser o meu escritor, o meu escriba, aquele que escreverá a minha palavra? Olha, irmãos, ele disse: siga-me. Você sabe quem eu sou? Eu sou pescador de homens. Você sabe. Então a palavra era: venha, escreva a minha história. Jesus estava dizendo para ele. Oportunidade vai vir para você, meu querido. Oportunidade vai vir para você, meu querido. Mas não titube. Agarre ela quando Deus fala: siga-me, levante, toma posse da bênção, é agora. Toma posse, porque nós temos olhado para outras coisas, mas temos deixado a vontade de Deus para trás. Nós só queremos pegar: oh Senhor, mas o que eu quero, o Senhor não vai me dar agora. Sim, eu vou te dar, a partir do momento que você seguir meus passos. Siga-me, abraça comigo, pega, segura nas minhas mãos, aonde eu for você vá, e a bênção irá contigo. Olha só, Mateus então se levanta dali rapidamente, irmão. Ele se levanta num salto, e creio eu, porque a palavra diz que ele toma a direção da tua casa. E muitas pessoas que estavam ali, eu acho que começaram a prestar atenção: mas aonde vai Mateus? Deixando aqui o trabalho, não quer mais saber de trabalhar, não quer mais nada, agora começa a caminhar com esse Nazareno, esse Galileu. Aleluia. Quando nós encontramos Jesus, há uma alegria na nossa vida, há uma esperança, as portas se abrem, irmão. As portas elas se transformam. Nós não podemos titubear, nós não podemos ficar pensando muito, ou quem sabe titubeando em dois pensamentos. Nós temos que agarrar e caminhar com Ele. Mateus sai correndo na frente, fala: olha, você quer saber de uma coisa? Vocês querem ficar aí cobrando imposto, querem ficar defraudando, enganando as pessoas, vocês ficam, mas eu vou caminhar com Jesus de Nazaré. Eu vou com Ele, porque Ele vai me dar tudo o que eu preciso. E Jesus está dizendo nessa noite: o que você precisa está em minhas mãos. Siga-me, levanta, você está muito acomodada, siga-me, toma posição, venha comigo, e eu tenho uma grande porta para a tua vida. Aleluia. Mateus diz: olha, Senhor, vem comigo, vamos lá no meu lar. Diz que ele levou Jesus, abriu o coração, abriu as portas da tua casa, levou Jesus, preparou um banquete para Jesus e falou assim: ó, senta aqui nessa mesa, come conosco, abençoa a minha casa, tu é bem recebido. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos falado com Deus e dito: Senhor, entra na minha casa, seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo na minha casa. Aleluia. Tem pessoas que você vai pregar o evangelho, vai na porta da casa dele, vai na família, vai no comércio, ele só falta te expulsar. Ele não quer compromisso com Deus, ele quer a bênção. Mas Jesus está dizendo: eu preciso que vocês tenham mais compromisso comigo. Então siga-me, que a bênção também seguirá com vocês. Aleluia. Querem bênção? Então siga o Senhor Jesus. Mateus levanta as portas da sua casa, e diz a palavra que ali estava cheio de pessoas curiosas. Foram atrás dele, porque viram Mateus levando Jesus para a sua casa. Mas um cobrador de imposto levar Jesus para a casa dele, o que vai acontecer? Vamos lá ver. Quem sabe os sonegadores, ali que estavam com ele, foram tudo para a casa de Mateus para ver o que ia acontecer. Aleluia. Mas nós sabemos que aonde Jesus chega, há conversão, há milagre, há coisas novas, há coisas, projetos que Jesus realiza na nossa vida. Mas temos que abrir as portas para Ele. Jesus entrou na casa de Mateus, entrou ele e seus discípulos, entrou a multidão de pessoas. E aí começaram a prestar atenção, olhar naqueles discípulos que comiam, se alimentavam, e já veio a murmuração, a acusação contra o povo de Deus. Há homens ali que estavam ali: olha, esses homens, quer dizer, não tem higiene, se alimentam na mesa de Mateus, sem jejuar, sem lavar as suas mãos, observavam a lei. Mas Jesus, ele está pronto para defender a nossa causa, para defender a causa daquele que caminha com Ele, para defender a causa daquele que quer ser abençoado por Ele, para defender a causa daquele que está clamando por um milagre. Jesus vai se levantar, e Ele quer que você se levanta também do pedestal, do lugar onde você está, e toma posse nessa noite da bênção que Ele está dando para a tua vida.
Aleluia. Jesus toma a dianteira naquele momento e diz: olha, por acaso não fui eu, conhecendo que eles estavam razoando, por acaso não fui eu enviado aos doentes, aos enfermos, aos pecadores? Aleluia. Não vim eu para os doentes e não para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Se vocês se acham perfeitos, são, mas o coração de vocês são corrompido, a moral de vocês são corrompida. Vocês se acham sadios, mas são todos enfermos, Jesus estava dizendo. Vocês estão com doenças malignas no coração, porque não aceitam a minha palavra, não aceitam aquele que caminha comigo, não aceitam o meu evangelho, não aceitam o meu milagre, a minha cura. E para ser adorador, para receber a chave do céu, para ser abençoado, para ser curado, tem que aceitar a Jesus como Salvador da tua vida, da tua alma. Aleluia. Aqueles homens, quem sabe, não responderam nada. A palavra não tem uma continuidade, mas certamente aqui, ali houve conversão, porque Mateus agora se transforma em um discípulo de Jesus, porque Mateus agora toma uma posição na tua vida, de cobrador de imposto. Ele muda o crachá. Agora o crachá que estava em Mateus era adorador, pescador de alma, escritor da palavra do Senhor, testemunha de Deus. Aleluia. Olha esse crachá que Deus deu para ele: cidadão do céu, pregador do evangelho, ora e cura, ora lá e fala milagre, será respeitado, e a sua história estará nas palavras do Senhor e no livro da vida por toda a vida. Olha o que Mateus recebeu. Aleluia. Será que nós estamos prontos para isso? Mas nós temos que se colocar de pé, como fez Mateus. Jesus passou e disse: siga-me. Ele, num salto, ele toma posse da bênção naquele momento. Ele se levanta e vai caminhando com o Senhor e fala: bem, Senhor, entra aqui na minha casa, porque ela precisa de ti. A minha casa precisa de Jesus. A sua casa precisa de Jesus essa noite. Então diga: Senhor, a minha casa precisa do Senhor, porque nós precisamos de Jesus em todo momento da nossa vida. A nossa família precisa de Jesus, o nosso trabalho, o nosso patrão, a cidade, as igrejas, os adoradores, os pregadores, eles precisam de Jesus. Por isso temos que abrir as portas do nosso coração e receber Jesus como o grande Salvador da nossa alma. Esse é o maior privilégio. Mateus tinha tudo, mas ainda não tinha a porta do céu aberta. Mas quando ele aceita caminhar com Jesus, as portas se abrem, o teu coração se abre, os teus olhos se abrem, os seus lábios se enchem da palavra, e ele sai pregando as boas novas da palavra de Deus. Deus quer fazer de você essa noite um pregador do evangelho. Deus quer fazer de você essa noite um arauto dele, um buscador de alma. E você vai olhar para trás aquelas coisas que estavam erradas, você vai dizer: mas ontem mesmo estava dando tudo errado para mim, nada dava certo. Eu tentava fazer uma coisa, não dava certo, eu tentava fazer outra, não dava. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus como Salvador da minha alma, ele começou a administrar a minha casa. Eu nem abro a boca para dizer aleluia, porque o Senhor toma a frente das nossas lutas. Amém? O Senhor Jesus toma a frente das nossas lutas, irmãos. Nós só temos que colocar: Jesus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E é só o Senhor que tem a chave da vitória. É só Jesus que tem a chave da vitória. Tem pessoas que nessa noite Deus está dizendo: se você se colocar de pé e dizer: Senhor, eu caminharei contigo até o último dia do fôlego da minha vida que o Senhor me der, Deus vai te amparar e vai te colocar nas alturas, vai te abençoar em tudo aquilo que você tem sonhado e tem pedido para Ele. Mas para isso precisa tomar uma posição: eu quero receber Jesus na minha vida e na minha casa. Amém? Jesus é o dono e consumador da nossa fé, da nossa alma. É por isso que nós temos que aceitar, porque a oportunidade vai vir, e ela vem. Talvez ela pode vir hoje e depois demorou um tempo. Talvez Jesus saia daqui e foi lá em Cafarnaum, passou aonde estava Mateus, na coleteria de impostos. Quem sabe ia demorar, mas aí 15, 10, 20 anos.
talvez nem iria voltar mais. A oportunidade muitas vezes é assim, irmão. Talvez é hoje, Deus está dizendo, é hoje, a tua bênção você não quer, então é hoje. Mateus naquele momento ele precisava se libertar das amarras que ele estava, o Império Romano, cobrando impostos, sonegando. Ele precisava de liberdade agora. Um escriba, um homem sábio, fazendo coisas erradas, agora ele toma posição para fazer as coisas para Deus. Mudou, ele é o cidadão do céu. E Deus abençoou esse homem. Aleluia. Ele teve paz, porque quando a pessoa tem paz, ele continua caminhando com Jesus. Está tudo errado, está isso, está aquilo, mas ele está caminhando com Jesus. A minha vida está uma tribulação, meus inimigos estão me atacando, mas ele continua pregando o Evangelho. Ele continua falando que Jesus é o único alvo. Ele continua falando que a casa dele é no céu, a tua morada é no céu. Ele continua falando que as almas aqui, elas vão ser ganhas pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, pelo sangue de Jesus, que vai libertar pessoas aqui nessa cidade de Bandeirantes e vai trazê-la para dentro das igrejas. Essas são palavras proféticas que Deus quer ouvir. Deus vai levantar pessoas que jamais imaginaram de caminhar dentro das igrejas e vão ser pregadores aqui em Bandeirante, porque essa é a vontade de Deus. E o homem não pode lutar contra a vontade de Deus. A mulher não pode lutar contra a vontade de Deus. Um dia vão te encontrar e vão dizer, mas você está pregando o Evangelho, e você vai dizer, sim, eu represento o reino do Senhor. Aleluia. Buscador de alma. Muitas vezes é a bênção que Deus quer nos dar, e a chave para abrir as outras portas. Talvez é o trabalho que Deus quer te usar. Olha, levanta dessa coletoria de impostos, levanta desse lugar que você está, dessa monotomia, desse lugar que tem te impedido caminhar comigo, e toma a chave da vitória. Vai ali no teu vizinho, vai naquele outro e diz, olha, se você não aceitar Jesus, não tem jeito, é só Jesus que pode te dar vitória, é só Jesus que pode te salvar, é só Jesus que pode te curar. Você pode ir em vários lugares, pode ir na bruxaria, pode ir na macumbaria, pode invocar todos os espíritos das trevas, mas nenhum deles vai salvar a tua alma. O único salvador de alma é Jesus de Nazaré. Aleluia. Tem pessoas por aí buscando socorro em vários lugares, em várias portas. Temos que orar para que Deus tenha misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem, porque eles estão levados por sussurros diabólicos, pressão diabólica, para que eles consigam ser bem-aventurados na sua vida. Entregam a tua alma, entregam família, casa, entregam tudo, suas bênçãos, para o inimigo, sem saber que não vai ter volta. Mas por que então não procurar Jesus, caminhar com Ele, entregar tudo isso para Deus? Entregar a tua alma, porque nós não sabemos se vamos estar vivos daqui a pouco, daqui 1 minuto, 2 minutos, mas o importante é que se nós entregarmos a nossa alma para Jesus, Ele cuidará dela para sempre. Naquele dia, diz o apóstolo Paulo, olha os cuidados de Jesus, o Senhor virá nas nuvens com teus anjos e trocará a trombeta, e aqueles que morreram primeiro em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro e encontrarão com o Senhor nos ares. Aleluia. Olha a promessa do Senhor. Qual é o Deus que poderia fazer essa promessa para você? Qual é o Deus que pode falar que você vai ressuscitar no último dia? Qual é o Deus que vai dizer para você, em mim mesmo que morra terás vida? Mas Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho que vai ao Pai senão por mim. Nós temos que aceitar Jesus. A humanidade tem que aceitar Jesus. Grandes coisas terríveis vêm se aproximando. Essa semana eu até falava com meus companheiros, acordei minha esposa de manhã cedo e disse, olha, um grande terremoto, eu estava correndo dentro de Bandeirantes, a cidade balançava inteira, debaixo dos meus pés, eu senti como é um terremoto. Eu contei para meus amigos, eles deram risada, tiraram sarra, você está tendo visão agora? Eu falei, não, foi um sonho, Deus mostrou que vai tremer a terra no Brasil. E hoje eu olhando, domingo eu olhando um vídeo de ontem, Minas Gerais, a terra foi sucumbida ali,
em Betim, parece, se eu não me engano, mas está lá no Facebook, a terra vibrando, a câmera filmando, e eu aí falei com a minha esposa, olha aí, Deus estava me mostrando, eu falei, Senhor, mas será que é em Bandeirantes? Mas sempre Deus nos mostra as coisas que vai acontecer, então que as nações se preparem, porque está vindo grandes coisas, grandes tormentas, o povo está pregando o evangelho somente do comodismo, o evangelho das bênçãos materiais, do conforto, mas cadê o evangelho da salvação? Cadê o evangelho da purificação da alma? O evangelho da purificação, do perdão do pecado, daqueles que estão no pecado, crentes que estão no pecado, crentes que estão no mundão misturado, acham que estão fazendo a vontade de Jesus. Se vocês não se arrepender, vocês vão para o inferno. Temos que pregar o evangelho de arrependimento. Os crentes têm que voltar a adorar o Senhor em santidade e em verdade, parar de brincadeira. Jesus não é um boneco, Jesus não tem carnaval, não tem lugar nenhum. Jesus está na glória, sentado à destra do Pai, e Ele vai cobrar de cada um de nós a pureza, a santidade, os evangelhos, as igrejas que se purificaram, como estavam lá as 10 virgens. As igrejas representando as virgens perderam a tua pureza, perderam a essência do amor, da paz de Jesus Cristo, da graça. O Espírito Santo não age mais, é só mentira, brincadeira, é dança, samba, batuque, tanta zoeira dentro da casa de Deus. Você acha que o Espírito Santo está ali? Eu, como pessoa pregadora, eu duvido. Aleluia. Muitas vezes nós somos chateados, dizem, ele é chato demais, ele prega. Eu prego a palavra de Deus como ela tem que ser pregada. Jesus é santo e Ele exige que nós sejamos santos. Nosso corpo não foi feito para ser um corpo para ficar pendurado um monte de coisas nele. Ele foi feito para ser usado para o Espírito Santo. Eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou consumar aquilo, quando está tudo errado. O Senhor quer que nós sejamos novidade de vida para a comunidade, para o povo, para a nação, para aqueles que não conhecem Jesus. Mateus, ele levantou para mim e disse, olha, eu não cobro mais imposto, eu não sonego, eu não estou pegando mais nada de ninguém. Hoje eu sou diferente, eu prego o evangelho de salvação, eu prego Jesus de Nazaré, morto na cruz do Calvário. Aleluia. É isso que Deus quer de nós. Temos que tocar a trombeta, o arauto tem que ser anunciado. Deus precisa de nós, Deus precisa que nós anunciamos o evangelho da salvação. Parar com esse negócio de, olha, se você não faz isso, você não é abençoado. Não, Deus quer que você tenha compromisso com Ele primeiro. O compromisso não é com o homem, é com Jesus de Nazaré. Quem faz compromisso com o homem fica amarrado com o homem. O homem não tem poder para perdoar os teus pecados, ele está te enganando. Quem te perdoa, quem perdoa pecado, é só Jesus de Nazaré. É só Jesus. Você pode perdoar o teu irmão, mas há o pecado que só Jesus pode perdoar para te dar a salvação. Como ele disse para aquele aleijado na fonte de Betesda: vá para a tua casa e olha, não peques mais para que não te aconteça coisa pior ainda. É porque ele tinha um pecado grave e Jesus tinha perdoado ele. Os anjos que desciam, os espíritos que desciam ali, nenhum tinha deles poder para perdoar pecado. Mas Jesus disse: olha, vá para a tua casa, os teus pecados estão perdoados. É só Jesus que tem poder para perdoar pecado. Anjo não tem, ninguém tem. E vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Irmão, Mateus tinha várias falhas na tua vida. Jesus disse: olha, venha, se você vir andar comigo, você será um novo homem na minha presença, mas tem que andar comigo. Aleluia. Quando ele foi, o coração abriu, Jesus falou: olha, esse evangelho vai ser o primeiro, ele é seu. Aleluia. Ele é seu. Você vai escrever a minha palavra. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmão, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus que nos dá vitória, Deus que nos dá bênção, Deus que completa a obra na nossa vida. Amém? Ele é poderoso para restituir. E falando em restituição, nós vamos aqui, vamos ver como vai fazer, mas eu creio que na quinta-feira, às 19h30, nós vamos fazer o culto da restituição na casa do povo de Deus. Amém?
aquilo que muitas vezes você tinha perdido, Deus vai restituir. Você pode trazer o que você quiser, que você tinha perdido, traga, escreva lá no papelzinho, põe aqui no púlpito do pastor. Na quinta-feira nós vamos estar fazendo o culto da restituição. Deus vai restituir a tua bênção, Deus vai restituir aquilo que você tinha perdido, amém? Mas você venha crendo como Mateus levantou e Deus restituiu a tua paz, né? Quem sabe o seu livre-arbítrio no meio da sociedade, e ele andou em paz. Aí ele passou a ser perseguido pelo Império Romano, mas tá bom, porque por Deus ele foi recebido. E nós somos assim, o povo de Deus é perseguido por aqueles que não querem andar corretamente com Jesus, não aceitam ele, mas nós somos recebidos por Deus, nós aceitamos a Jesus de Nazaré, amém? Você foi abençoado essa noite, levanta a tua mão, dá uma glória a Deus. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus forte, Deus de presença, oh Deus amado, Deus justo, glorioso, Deus que é sobrenatural em todas as coisas. O teu olhar está em todo lugar, Pai. E nessa noite eu sei que o Senhor está contemplando essa casa, a vida dos irmãos, aqueles que aqui estão, aqueles que não puderam estar na nossa vida. Papai, tu está contemplando essa terra, os moradores. Meu Deus, continua soprando no ouvido deles, para que eles voltem para ti, para que eles venham te adorar, para que eles aceitem a ti como Salvador da tua alma. Papai, levanta tuas mãos de glória, estenda ela nessa noite, encontra aqueles que estão prostrados, como estava Mateus, começa a incomodá-lo, tira eles do comodismo, Senhor, para que eles venham te adorar, te exaltar, para que eles venham ser buscador de almas, pregador do Evangelho, que vivam a verdade do Evangelho. Papai, continua abençoando essa cidade, abençoa, Deus, os comércios, abençoa os pais de família, abençoa aqueles que estão precisando de porta de trabalho nessa noite, cada um deles que estão aqui, que estão fora dessa cidade, que estão pertencendo a essa comunidade. Meu Deus, vai buscando com as tuas mãos de glória, derruba as muralhas, derruba as algemas, quebra os aguilhões essa noite, quebra, Senhor, toda barreira que tem impedido o teu povo ser abençoado. Que nessa noite a bênção seja derramada na vida e na casa do teu povo, é que eu te peço em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce paz e a comunhão do Espírito Santo, nós dizemos todos amém. Está encerrado o culto essa noite, em nome do Senhor Jesus. Então na quinta-feira, irmãos, nós estaremos aqui pregando no trabalho restituição, a restituição da tua vida, amém? Então convide aí pessoas para a vida. Vamos estar fazendo um trabalho diferente aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Nós estaremos anunciando ali no Facebook, também nas redes sociais, no WhatsApp, e vamos ver o que Deus tem preparado para nós, para a honra e glória do seu nome, amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Está encerrado.